Bom dia. Vamos nos colocar de pé, vamos chegar aos nossos assentos, mas chegue ao seu assento e não se assente, fique em pé já, para a gente começar essa reunião, esse encontro nosso, muito bom. Um dia que nós temos a agradecer, dar ações de graça ao nosso Deus. Aí no seu lugar mesmo, você que nos acompanha em casa também, coloque o teu coração, feche os teus olhos, coloque o teu coração à disposição do Espírito Santo nessa manhã. Coloque ele à disposição do Santo Espírito, falando: Pai, Espírito Santo, meu coração é teu, entregue. Numa declaração de fé, entregue o teu coração ao Senhor, entregue os teus pensamentos a Ele. Coloque gratidão no teu coração, traga a memória na tua mente, coisas que você tem a agradecer sobre a sua família, sobre saúde, sobre provisão, aquilo que Deus tem sustentado você, nos sonhos dele, os propósitos de Deus para nós, os propósitos de Deus para você. Agradeça porque Deus tem sido bom. Agradeça naquilo que Deus tem sido bom também por você. Te agradecemos, Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, nós te agradecemos. Colocamos o nosso coração diante de Ti e a nossa vida também, Pai. Pedindo que o Senhor venha preencher todos os espaços do nosso coração, todos os espaços da nossa mente, do nosso entendimento. Vai tirando, Pai. Nós te deixamos à vontade para o Senhor ir ocupando os espaços que nós estamos ocupando com outras coisas. Espírito Santo de Deus, vem fazer uma transformação verdadeira e genuína no nosso coração. Com corações gratos, nós declaramos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Estamos seguros em Ti, estamos seguros nos Teus braços. Nos Teus braços é o nosso descanso. Encontramos paz, encontramos descanso em Ti. Queremos Te honrar, queremos Te louvar, queremos cantar louvores a Ti. Que o nosso coração se encha, Santo Espírito de Deus, se encha do Teu Santo Espírito, se encha de Ti, Pai. Nessa manhã tão gostosa de domingo, nessa semana tão boa que tivemos, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem ficar à vontade aqui. Vem e fique à vontade aqui, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, queremos cantar canções a Ti. Queremos cantar canções que declarem e que nos movimentem a Tua direção, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Seguro estamos em Ti. Seguro estamos em Teus braços, Senhor. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre está
esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Levante a sua voz e cante. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Caímos e recaímos em ti, Pai. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Aplauda o Senhor. Em teus braços nós encontramos paz e descanso, Pai. Aleluia. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, declare, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém, Senhor. Encontramos paz e descanso em Ti, Pai. Santo, Rei dos Reis. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar. Para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou. Poder conquistou para revelar o reino e o pedido encontrar, a redimir a criação. Foste à cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu o que iria conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve, louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, a se impressionar, pois a morte ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por teu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre
o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois amamos prometeram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue, em seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com Ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Louve a Deus. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei, para sempre eu louvarei. Cante, cante. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Para sempre te adoraremos, Pai. Te agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Bom, vamos para esse momento dos dízimos e das ofertas, né? Você possa fazer desse um momento de adoração ao Senhor, do compromisso, sim, da consciência da sua responsabilidade com a sustentação desse ministério, dessa estrutura, das obras sociais que nós apoiamos, mas mais do que isso, um momento de adoração. Prepare teu dízimo, vou orar com você, depois se traz aqui. Pai, obrigado por esse tempo, por a oportunidade de estarmos juntos, por podermos nos reunir e celebrar a ceia do Senhor hoje, por podermos comemorar o que o Senhor realizou nas nossas vidas neste ano. E, Pai, que o Senhor seja abundante com os teus filhos e filhas, e que eles tenham sempre essa consciência de que o que recebem vem da sua parte. O Senhor encontra caminhos para abençoá-los, e que o teu Espírito os leve a ser generosos, abundantes no dar, e que isso possa se tornar cada vez mais canais do Senhor para abençoar.
Que assim seja, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode trazer. Estamos falando. Viu, Rafa? Vou fazer antes. Vou fazer antes. Gente, eu tinha falado que iríamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Passei o recado, né? E também que iríamos fazer um momento de ação de graças, né? Pelo que o Senhor nos deu, pelas coisas que nós alcançamos nesse ano, né? Os motivos de gratidão que nós temos. E, viu, Dri, você vai participar também, Dó? Eu não vou fazer agora, viu? Deixa eles um pouquinho. Viu, só um pouquinho, nós já... E nós vamos fazendo, tem que fazer no microfone para a gente poder deixar gravado também. Então, eu queria que você, né, viesse com a sua família e colocasse os principais motivos, né? Não precisa falar todos, né? Mas pelo menos os 3 principais motivos que você reconhece que o Senhor te abençoou você, sua família esse ano. Não precisa ficar só nos 3 também, mas também não precisa falar de 15. Tá bom? Quem vai começar? Vai, Rafa, vem aí então. Depois você vai puxando. Eu vou falar sobre 2. E eu vou falar, na verdade, sobre um principal, né? Que a gente tem muito a agradecer a chegada do Timóteo. Para nós, o Tim foi um presente de Deus, né? Uma graça dele para conosco, para nossa família, para a nossa comunidade, para os nossos amigos. O Tim é um presente para nós. A gente tem a agradecer também porque a gente está conseguindo realizar um sonho de construir uma casa maior para nós, né? Nós já temos uma casa própria, mas estamos, com a graça de Deus também, Ele nos permitindo viver esse sonho. Mas o nosso maior motivo de ação, de graça, nesse tempo, é a chegada do Tim. Por tudo que ele simboliza para nós. E por tudo que Deus tem nos agraciado através da vida dele, principalmente. Bom, primeiramente queria agradecer, né, pela igreja, no sentido de, em meio a toda essa pandemia, a gente vê que Deus colocou maneiras diferentes da gente conseguir estar junto, mantendo a comunhão, e graças a Deus todos estão bem. Então, eu vejo assim, vejo muita mão de Deus nisso, assim, no nosso meio, nesse sentido. E também agradecer em meio a tanta pandemia, assim, dificuldade que a gente vê no país inteiro, e vejo assim que Deus colocou as mãos nos negócios, no meu negócio, na minha família, e tem me abençoado, me segurado, né, com as mãos deles, no sentido de parte econômica, parte espiritual. Em meio a tanta dificuldade que veio acontecendo, aconteceu muitas coisas boas nas minhas coisas, no meu negócio. Deus colocou assim pessoas que eu nem imaginava que existia, na verdade. Então, esse é o motivo meu de agradecimento, e pela família. Bom dia a todos.
Como o pastor falou, todos temos muito a agradecer a Deus, né? Um dos motivos de eu agradecer é sobre justamente Deus ter nos poupado de contrair o Covid até hoje, pelo menos. A gente, né, tem orado para que dê tempo de chegar a vacina e muitas vidas serem poupadas, muitas famílias, né, serem abençoadas. Da minha família, dos meus irmãos, de todos que eu conheço, dos meus amigos, até aqui Deus nos poupou, e isso é um motivo de júbilo, de agradecimento, de bênção. Além disso, eu não posso reclamar de nada, e acho que é justamente por isso que eu agradeço. Minhas filhas com saúde, a Leia está indo muito bem na condução do Colégio Objetivo, né? E aí eu vejo que aqui na igreja nós temos tido muitas conquistas, o Júlio está bem, a Flavinha também está bem, aqueles que oraram, né? Que todos nós que oramos fomos atendidos. Então, eu tenho também acompanhado o desenvolvimento das obras que nós estamos fazendo, né? Da SEI, do Salva-Vidas, das conquistas, né? Do Valdiclei, da Dani. Então, isso me enche de alegria. Só temos que agradecer até agora por tudo que o Senhor tem nos concedido. Amém? Cacá queria falar, mas passou para mim. A gente tem a agradecer pela saúde do Luca e da Manuela esse ano. E também por nós estarmos conseguindo realizar nosso sonho de construir uma casa, né? A gente vinha há 1 ano e pouco anunciando a nossa casa onde morávamos para vender, para poder começar a construir. E a gente tinha um valor guardado que dava para iniciar a obra, e a gente estava esperando vender a casa para começar a construir a nova. Aí chegou uma altura, a gente falou, viu, vamos começar, e depois a gente vê como é que fica, né? Porque se preciso fosse, a gente faria um empréstimo ali para continuar, enfim, finalizar a casa. E depois de ficar 1 ano e pouco anunciando a casa, muita gente foi ver, não vendia, a gente iniciou a construção da nova, não demorou 2 meses ali, 3 meses, já conseguimos vender a casa que a gente estava. E então a gente hoje está conseguindo, pela graça de Deus, né, realizar esse sonho nosso, que era ter uma casa maior, com mais espaço para as crianças, enfim, era algo que Deus tinha colocado no nosso coração, e a gente vê que Ele tem também dado graça para realizar. E que seja uma casa que a gente consiga receber muita gente e abençoar muitas vidas também. Não dou conta de falar pouquinho. Bom, assim, acho que uma coisa que a gente tem que agradecer demais é a oportunidade de, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, viver em igreja, né? Mesmo este momento que passamos de crise, poder estar sempre sendo confrontado com aquela palavra e viver o processo de transformação, né? Se submeter a isso. Eu fiz alguns pedidos de oração já desde o ano passado e este ano. Uma era com relação ao Leandro, ao trabalho dele, que ele pudesse se manter, e veio a crise. Foi muito difícil esse ano para ele, porque as atividades essenciais eram essenciais, as pessoas optaram. Ele conseguiu se manter e foi muito... Eu só tenho a agradecer isso. Com relação à Bárbara, também eu pedi emprego para ela, que ela conseguisse um emprego, que Deus desse uma oportunidade para ela como enfermeira,
e também dos pães, que também traz o sustento para eles, e eles têm crescido muito nesta área. Com relação a Giovana, ela teve uma situação bastante delicada, ela e minha irmã passaram por uma situação muito delicada, desesperadora, mas dessa situação tão crítica, hoje ela está trabalhando com arte e ela conseguiu um emprego. Então, assim, eu tenho muito a agradecer por isso. Hoje eu tenho 5 netos, 5 filhos, 4 noras e genro. Minha família se tornou muito grande, né? E é muito bom quando todo mundo vai comer em casa, e é uma mesa enorme, e todos se dão bem, e os grupos se tornaram um só, e isso, para mim, não tem preço, né? Agradecer pelo Júlio, pela Flávia, o quanto que sofremos junto com eles, a Michele, e também a nossa célula, né, que tem muita intimidade. Agradeço a amizade de todos, que a gente tem conseguido se manter em unidade e intimidade, principalmente. Então, esse ano, para mim, poderia falar muito, muito, muito mais coisas, mas esse ano, para mim, é só de gratidão, agradecer pela saúde e tudo mais. Obrigada. E o Eduardo vir para cá, verdade, porque agora tem a minha outra netinha perto, e isso era também um anseio que a gente tinha, principalmente a minha nora orou muito por isso, o Eduardo relutava, mas deu tudo certo. Obrigada. Bom dia. É difícil a gente não vir aqui na frente, né? Mas chega mais perto. É para enquadrar na câmera ali, entendeu? É um prazer a gente estar podendo chegar ao final do ano, né? E quantas pessoas começaram esse ano e não chegaram até aqui. Como o Luiz mesmo falou, assim, é uma felicidade pela nossa família não ter tido essas baixas, né, Luiz? Mas também é uma tristeza porque, às vezes, algumas pessoas próximas a nós sofreram muito com isso ou até viemos a perdê-las. Mas nós sabemos que Deus sabe todas as coisas e confiamos na majestade e no senhorio dEle. Somos muito agradecidos, né, pelo tratamento que passamos esse ano. Foi uma luta, eu diria Davi e Golias, mas acho que o Davi está menor ainda do que na história. Mas, assim, isso tudo mostrou a grandeza do Senhor e os braços dele aqui na terra, que é a nossa comunidade, e quanto nos acolheram e nos ajudaram nesse desafio esse ano. E nós podemos dizer que nós passamos por isso e vencemos, né? Graças ao bom Deus e às pessoas que Ele escolheu para nos ajudar. Isso é um grande motivo de alegria nosso, né? E pela nossa família, o meu pai, apesar de velhinho, 73 anos, está bem, né? Está protegido lá, 7 chaves, mas não tem como segurar muito ele, né? Família, você quer falar da sua família, amor? A família da minha esposa também está muito bem. A gente agradece muito, né? Os nossos agradecimentos é por chegar no final do ano bem e poder sonhar ainda mais, né? Como o Lipe e o Rafa estão terminando, fazendo a casa, a gente está sonhando com a nossa casa também. E esse é o nosso sonho também. Agora os nossos focos vão se direcionar para isso agora. E pedimos as orações dos irmãos e somos muito agradecidos por tudo que aconteceu esse ano, apesar de muitas dificuldades. Amém? Bom dia. Ou eu coloco o óculos ou eu fico de máscara, né? Então, vamos ficar de máscara. Para nós, é motivo de muita satisfação e muita gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? Não tem sido um ano fácil, tem sido um ano bem sobrecarregado para a nossa casa.
Desde o início da pandemia, nós estamos dentro de um trabalho que é essencial, que é cuidar das pessoas com vulnerabilidade, o acolhimento, e o projeto não pode parar. Então, tudo virou de ponta cabeça. As crianças na casa, nós tínhamos uma diarista, tivemos que contratar uma funcionária para ficar com as crianças, um professor para ajudar o Pedro, e tudo virou assim, mudou completamente a nossa rotina, mudou completamente a nossa vida, e as coisas dentro do Salva Vidas acontecendo e tendo que rodar, mas aquilo que eu sempre falo, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Passamos por momentos muito difíceis, por momentos muito delicados, por momentos de muita, eu falo por mim, de muita pressão, amanhã termina mais uma quarentena dos acolhidos, que eles ficam num espaço separado, para depois ir para a comunidade. Eu falo que cada quarentena para nós é um desafio emocional, porque é feito toda a triagem, é feito os testes no primeiro dia, é feito os testes no 14º dia, mas até aquilo acontecer, enquanto não termina, enquanto não tem, Fernanda, o teste do 14º dia, a gente fica totalmente apreensivo, né? E não pode parar, mas Deus tem cuidado de tudo, Deus tem cuidado de cada detalhe, Deus tem protegido, né? A gente vê a fatalidade que infelizmente está acontecendo com os nossos idosos lá no asilo, e o nosso serviço não é diferente, a única diferença é que não são idosos, né? É um serviço de acolhimento de 24 horas, né? Com uma equipe multidisciplinar que está lá dentro, com um time que precisa ir para casa e precisa retornar para dentro da instituição, né? Temos adotado todas as medidas necessárias e cabíveis para que a gente consiga inibir todo o risco, mas aquilo que o Luiz Augusto falou, até aqui, até hoje, está tudo bem, a gente não sabe, né? É muito complexo, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido, o Senhor tem sido a minha força, o Senhor tem sido a minha bandeira, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem me sustentado emocionalmente, espiritualmente, e nós só temos a agradecer, né, amor? Nossa casa está bem, nossa família está unida, se uniu muito mais ainda, né? Porque a gente chegou um momento que a gente teve que olhar e falar assim, é nós e é nós, e vamos seguir, o Senhor nos escolheu, né? Então, falando de missão, falando daquilo que a gente vive diariamente, o Senhor tem suprido tudo, o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem protegido. Agora, falando da minha casa, eu só tenho que agradecer. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, que caminha ao meu lado, que vive comigo tudo aquilo que a gente sonha em Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos, que Deus tem cuidado de tudo. Eu falo que o meu refrigério é quando eu chego cansado, e os meus filhos olham para mim, papai, estava com saudade. Ontem eu cheguei, estava numa obra de grama, cheguei exausto, sabe quando você chega assim, mais ou menos que nem o pastor Daniel, quando corre uns 10 km, assim, chega assim já se arrastando, eu cheguei arrastando, estava um sol gigantesco, uma semana corrida, de acordar de madrugada e pauleira, eu cheguei todo sujo, o Pedro estava lá na porta, assim, ele falou, papai, mesmo você estando sujo, posso te dar um abraço, você é meu herói. Então isso, sabe, isso é a mesma coisa de você pegar o celular que está sem bateria ali, quase morrendo, e daí põe na tomada, naquele carregador turbo, sabe aquele carregador que carrega mais rápido? Eu falei assim, glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha comunidade de fé, aonde eu pertenço, aonde eu tenho esse sentimento de pertencimento, que isso é muito importante. E então, se fosse para a gente falar, meu Deus, se fosse para a gente falar a peculiaridade, os detalhes de tudo que a gente tem vivido desde o início dessa pandemia, a gente ia a alguns cultos aqui, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas, coisas maravilhosas, tem dado livramento, tem cuidado, tem suprido, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Olá. Bom, tem uma coisa muito assim pontual que aconteceu nesse processo da pandemia, que foi com o grupo de mulheres lá da Casa da Esperança.
E eu vinha trabalhando com elas já fazia mais de um ano, tentando fazer elas entender que elas têm um potencial de gerar não só os recursos, mas assim a beleza, a produzir. E elas não estavam entendendo muito bem. Então, quando começou a pandemia, a gente teve dificuldade de comprar as máscaras descartáveis, que chegou um momento que não tinha mais em lugar nenhum. Então, nós tivemos que fazer uma experiência de produzir as máscaras lá na oficina de artesanato. E de primeiro, a gente começou a produzir 1º de abril, comecinho de abril. Então, de comecinho de abril até essa semana, nós produzimos 25.000 máscaras, né? Gerando um recurso de R$50.000 para elas nesse período. Então, foi uma coisa tão extraordinária, né? Tão simples de fazer. Elas começaram num processo lento e foram aumentando a produção. A gente teve algumas baixas, que uma delas era uma senhora, que daí não pôde ir mais por conta do risco, né, da exposição e tudo. Mas em 4 mulheres, elas fizeram essa produção e, graças a essa produção, elas estão sustentando as famílias. Não só a sua família, mas família de irmão, né? Família de irmãos, né? Mais que irmão, filho. Tem uma que está sustentando 2 filhos que estão desempregados também. Então, assim, tem sido uma experiência fantástica, né? Porque tudo aconteceu num momento de dificuldade em que aparece a geração do socorro que Deus dá, né? Então, a nossa oração para o próximo ano é que, assim que não houver mais a produção das máscaras, que o Senhor nos ajude na produção de outras coisas que sejam de continuidade. Então, essa é a situação. E também outro agradecimento é pelos meus pais estarem bem. Né? Meu pai quebrou a perna, ficou acamado de cadeira de roda e está gradualmente voltando a andar. Então, e minha mãe também está bem de saúde. Então, esse é um momento de grande agradecimento. E o nascimento do Timóteo também, que foi uma graça enorme, né? Ele é um garoto especial. A gente está, assim, olhando bastante para ele, para conhecer ele, quem é o Timóteo. Devagarinho ele está se mostrando, né? Uma criança alegre, muito saudável, né? Muito tranquila e, para nós, muito lindo. Que o Senhor nos abençoe na continuidade desse tempo, que ainda não tem sido confortável, né? Ainda tem sido desconfortável. Que o Senhor abençoe a nós, né? Abençoe os pesquisadores também, para que encontrem rapidamente uma forma de controlar essa pandemia e que nos proteja, né? Nossos parentes que estão morando no exterior também têm sofrido bastante riscos, mas o Senhor tem preservado a saúde deles, também é um motivo de agradecimento. Amém. Os meus são esses que a Cecília colocou, né? Mas assim, a bênção que é conviver com os netos, né? Um privilégio. A Fernanda falou aqui, né? É um privilégio, né, Fernanda? Um amor assim incondicional, uma coisa gostosa, muito legal. Aqui na igreja, uma coisa muito legal que aconteceu também foi com o fechamento, né? A gente ter que parar e ficar à distância. A gente acabou desenvolvendo essa tecnologia de transmitir, de fazer reunião à distância, né? Que torna possível a gente continuar se reunindo e quando não está, poder assistir à distância, né? Isso ficou bem legal também.
Acho que a gente caminhou bastante, né, com isso. E na empresa, a gente conseguiu resolver um problema lá, que fazia tempos que estava nos atormentando, nos apertando, né, e tirando a graça de trabalhar. Conseguimos resolver. Problema financeiro, conseguimos resolver. Isso abriu portas para um monte de coisas. Mas, não esquecer. Tinha mais uma coisa que precisava. Depois eu lembro. Acabei não anotando aqui, não. O que foi? Mas, assim, realmente é um privilégio, né? A Cecília falou aqui. A gente viu como essa pandemia causou essa pressão, causou e está causando ainda, né? Essa pressão em todo mundo. O fato de nós estarmos aqui, né, é um privilégio da parte de Deus. Somos muito gratos a Deus por isso, porque Ele tem nos poupado, né? É isso. Minha parte é isso, né? Rafa, vem aqui, o Rafa vai trazer a palavra para nós hoje. Então, eu queria orar primeiro, né? Agradecendo, né? O Cauã agora vai falar, ele criou coragem. Quem sabe eu lembro que eu já... Aí, Cauã. Bom dia a todos. Eu não sou muito de aparecer aqui, eu fico lá para trás, né? Mas eu tenho muito a agradecer esse ano, assim. Para todos foi muito difícil, lógico. Tudo isso que aconteceu do nada. Eu tô no meu último ano do ensino médio, né? Não foi lá aquela coisa assim, mas deu certo. Já passei de ano, né? Todas essas oportunidades que Deus me deu, por tudo que aconteceu. Eu estava parado em casa, só fazendo as tarefas da escola, tudo, sem fazer nada. Daí o Gerson, o pessoal me chamou para estar ajudando nas transmissões, né? O Gerson me ensinou bastante, aprendi bastante também, fui fuçando e a gente está podendo fazer isso agora, né? E eu pude aprender muito aqui, essa igreja trouxe muitas oportunidades para mim nesse ano de poder estar aprendendo e buscando e crescendo mesmo. E hoje eu estou trabalhando com isso, eu trabalho toda quarta e quinta fazendo live com o Cravo e eu estou assim, muito grato com tudo que está acontecendo e todas as oportunidades que estão aparecendo. Assim, e é só gratidão mesmo a Deus, porque eu sei que se não fosse Ele eu não teria nada. E então, estou muito feliz por isso. Em casa, várias situações apareceram, várias coisas difíceis, mas eu pude aprender com isso também e pude entender que é tudo no tempo de Deus, tudo acontece no tempo dele, do jeito dele, então eu posso ficar calmo com isso e saber que Ele tem o poder sobre tudo e eu posso confiar nele. Eu consegui me achar a minha área de influência, que Deus quer que eu esteja trabalhando e fazendo a diferença, uma coisa que eu sempre busquei muito e consegui entender isso esse ano. E várias outras coisas que Deus tem falado comigo e me ensinado, assim, meu relacionamento com Ele tem crescido cada vez mais. E eu sou muito grato a Ele. Minha família, graças a Deus, está tudo bem, tudo saudável, sem nenhum problema. Então, só tenho gratidão mesmo por isso. E é isso. Muito obrigado. Amém. Puxa vida, nem precisa de uma mensagem depois de todos esses agradecimentos, né? Como é bom a gente celebrar em gratidão ao nosso Deus, né? Bom, vamos falar bem rapidamente essa mensagem. É uma mensagem que na semana passada eu pude compartilhar com o pessoal na nossa igreja lá no Cantiã, né? Recebi um convite / convocação do nosso amigo Gerson lá, né, Gerson? Mas foi um presente de Deus estar lá com o pessoal do Cantiã e poder compartilhar disso, de coisas que Deus tem colocado no nosso coração, né? A gente vem, eu não sei se você é assim também, mas a gente vem buscando a Deus durante a nossa semana, a gente vem
ouvindo palavras, a gente vem ouvindo canções, a gente vem lendo alguns trechos da palavra, alguns livros que falam de Deus. E em algum determinado ponto, Deus vem e, pum, fala assim, ó, agora eu quero que... É sobre esse assunto aqui que eu quero conversar com você agora, nesse tempo. E comigo foi assim também. E aí, a partir disso, eu comecei a refletir um pouco mais e também estudar um pouco sobre os deuses que nós temos na nossa vida. Nós temos um Deus, e nós sabemos disso, mas a própria palavra nos alerta a respeito de deuses falsos que existem e que muitas vezes nós mesmos criamos, às vezes nós mesmos damos espaço para que eles habitem em nossa mente e em nosso coração. Então é sobre esse tema bem breve que eu gostaria de conversar com você, né? E para começar, é interessante a gente pensar sobre isso, porque o fato de a gente estar aqui numa comunidade, ou o fato da gente ser cristão, o fato de a gente estar numa igreja, de a gente frequentar uma comunidade de fé com bastante frequência, o fato de eu tocar no louvor, ou eu participar de um ministério, não me isenta de eu ter um Deus falso na minha vida. O fato até de eu ser cristão não me isenta de eu ter um Deus falso na minha vida. Toda pessoa, todo mundo tem um Deus a quem adora. Mas nem todo cristão tem o Deus eterno que adora. Você concorda comigo isso ou não? A gente vai desenrolar e vamos amadurecer um pouquinho ao longo da mensagem, tá? E eu quero te convidar a abrir em Jeremias 2, no versículo... versículo 11. Deixa eu pegar aqui na minha outra Bíblia. Perdão, do 9 ao 13, tá? Vamos lá. O Senhor Deus disse: assim eu novamente vou fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam, mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Esse é o versículo principal, tá? O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Então, vou ler de novo esse último trecho, tá? O meu povo cometeu 2 pecados. Tem uma versão minha que fala crimes, tá? Meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a minha fonte da água fresca e cavaram cisternas rachadas, que deixam a água da chuva vazar. Eu acho interessante esse trecho, bem interessante ele. A gente leu ele uma vez na célula alguns anos atrás, né? E
E eu vou falar muito tempo atrás, porque foi bem no começo da célula. E eu lembro claramente, porque quando a gente viu esse trecho, um dos nossos amigos que era começando na fé, ele falou assim: aí, ó, tá aí uma prova de que ele tinha uma teoria de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito bravo, né? E aí ele falava: Deus é um cara bravo, é um cara que se vinga, é uma pessoa má, entre aspas, assim, muito bravão, né? Não no sentido de mal, mas no sentido má de bravo, né? E aqui é um trecho que Jeremias está trazendo da boca de Deus para o povo, uma sentença de Deus para aquele povo. Isso aconteceu há 600, 700 anos antes de Cristo. E ele fala para o povo assim, ó: eu estou muito bravo com vocês. Nenhum povo do teu lado, nem a leste, nem a oeste, trocou de Deus como vocês me trocaram. E vocês me trocaram por um Deus que nem é de verdade. Vocês trocaram, e aí eu acho muito legal esse ponto do versículo 13, e eu estava conversando sobre isso com a Jaque até esses dias em casa, falando: ó, como é que Jesus, da onde vem o DNA de Jesus? É muito legal você ver Jesus falando sobre as parábolas, e Deus aqui vem falar com o povo dele através de uma metáfora. E Deus vem falar com o povo falando assim: ó, Deus, vocês me trocaram a fonte de água viva, e ao invés de beber uma água limpa, vocês montaram para vocês cisternas. Cisternas são poços, né? Rachadas, cisternas que não retêm água. Tá? Então, nesse primeiro momento da mensagem, eu quero te convidar a acompanhar comigo duas coisas que Deus está dizendo nesse versículo, mas que Ele não falou. Tá? Não falou explicitamente, tá? Mas duas coisas que Ele está dizendo aqui. E a primeira delas é exatamente isso que eu acabei de fazer. Primeiro ponto, que Deus está falando: todos nós temos uma sede constante. Tá? Então, não é por acaso que Deus fez essa metáfora com a água. Não é por acaso que Deus também não falou assim, ó: vocês trocaram a mim, fonte da água viva, e não beberam mais água, e não bebem mais água nenhuma. Ele podia ter falado isso, né? Ele falou que nós trocamos a fonte. O que ele quer dizer com isso? A sede continua existindo. Vou citar um exemplo. Fernanda, você tomou água ontem? Você tomou água semana passada? Então, por você ter tomado água semana passada e ontem, você não precisa mais tomar água hoje. E nem semana que vem. Então, você precisa tomar água hoje e precisa tomar água semana que vem. Então, Deus não está falando assim: você trocou uma fonte viva por nada, você não vai tomar mais água. Ele está falando assim: você trocou uma fonte e você está bebendo água de uma fonte suja. Então, a primeira coisa que Deus está dizendo, mas que Ele não falou exatamente isso ali, é que nós temos uma sede constante. O nosso coração... E aí a gente não tem só uma sede metabólica, falando assim de eu preciso de água para mim, para eu sobreviver. Mas ele está falando que o nosso coração tem uma sede constante de um Deus. Olha que interessante. O nosso coração precisa de um Deus para ele existir. O nosso fabricante que está falando isso, né? Aquela pessoa que Deus, quem nos fabricou, Ele está falando assim: ó, eu conheço você. Você tem uma sede de água e você tem uma sede no seu coração. Então esse é o primeiro ponto desse versículo. Tá? Nós temos uma sede constante em nós. Segundo ponto desse versículo é a diferença entre pecados e pecado. Isso o pastor já tem falado em algumas pregações aqui, já foi falado recentemente aqui também, mas é muito interessante nesse versículo. Porque ele fala o seguinte, ó, vamos voltar lá de novo no versículo 13.
em que ele fala aqui, ó: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte da água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam a água da chuva, vazar a água da chuva. A diferença do pecado e dos pecados, isso para nós cristãos é muito comum, principalmente no começo, né? O Luiz, semana passada, deu um testemunho. Posso vir para frente aqui um pouquinho, Cauã? Não me perde? O Luiz, semana passada, deu um testemunho interessante, falando do começo da fé, né? Do testemunho da Isabela, que nos inspira ainda muito até hoje. Mas quando a gente está no começo da fé e a gente começa a andar com Deus, não só nós... Eu volto para trás um pouquinho, Cauã, que eu vou ficar parado aqui. É muito comum para nós e se espera de nós, principalmente as pessoas que estão no nosso relacionamento, quando a gente se converte, as pessoas começam a falar assim: agora você é crente, você não pode fazer isso, você não pode falar palavrão, você não pode se vestir assim, você não pode tocar. No meu caso, né, a gente tocava instrumento, mas você não pode tocar essa música, cara, essa música não é uma música de Deus. Então a gente começa o pecado, eles são condutas ou comportamentos, práticas que a gente tem e que a gente começa a mudar. Então, isso por nós mesmos ou às vezes por pressão externa. Então, se a gente imaginar, eu quero fazer uma metáfora aqui também, tá? Quero que você pense numa árvore de fruta. Tá? Pense numa laranjeira, para a gente estar mais fácil isso agora, né, pai? Mas pensa numa laranjeira. E essa laranja dá fruta. E aí, essa laranjeira é você. E aí você dá fruta ao longo da vida. E aí você tem lá uma fruta sua e aquilo que chegou lá, você está tendo uma prática, você tem a boca suja. Mas você é crente agora, vamos arrancar isso aqui. Então você pega e começa a arrancar essas frutas. Não dá certo. Vamos tirar essa fruta aqui que está dando, agora eu já não posso mais fazer assim. Vamos jogar fora, vamos mudar o comportamento, vamos mudar essa prática. Só que o que acontece com uma árvore? Depois que você arranca a fruta dela, 6 meses depois ela floresce e 1 ano depois tem um outro fruto. Aí você vai ter que ir lá e arrancar de novo. Mas daqui um pouco ela vai florescer de novo e vai vir outro fruto. Esses são uma metáfora, tá? Mas isso é mais ou menos como é que a gente faria para a gente mudar a nossa vida de pecado sem ter a consciência do pecado original. E o pecado original qual que é? Ele está falando aqui no versículo 13. Vocês abandonaram a mim. O pecado original é abandonar a Deus, é não depender só de Deus, não ser totalmente dependente dele. Porque a gente vai arrancar as frutas e elas vão voltar. Então, qualquer forma de a gente começar a dar um novo fruto, a gente tirar essa árvore e plantar de novo, ou mudar a raiz dela, né? Ela tem que ser uma nova árvore. Porque por mais que ela dê frutos lindos, e aqueles frutos não sejam verdadeiramente alinhados com aquilo que é a natureza daquela árvore. Então, as duas coisas que Deus está dizendo nesse versículo, ele não está falando explicitamente, nós temos uma sede constante de um Deus, nosso coração precisa constantemente de um Deus, e nós temos que entender a diferença entre abandonar a Deus e só gerar frutos. O que ele está falando de cisternas aqui? É interessante também porque ele não fala o seguinte: vocês abandonaram a mim e começaram a tomar água numa cisterna. Vocês fizeram uma cisterna e essa cisterna está abastecendo vocês. Ele está falando de várias cisternas. E uma característica de uma cisterna rachada, de um poço rachado, o meu construtor estava falando, ele estava contando da piscina da casa dele. Ele tem uma piscina na casa dele e ele estava falando que se você for fazer uma piscina de alvenaria assim, e não for uma como a sua lá de vinil, que ela já é fechada por conta, mas se for fazer uma piscina de alvenaria, você tem que fazer a caixa inteirinha dela primeiro, concretar tudo, e depois você vem fazendo os desenhos que você quer fazer. Você não pode ir fazendo os desenhos já de cara.
Porque se você fizer ir fazendo os desenhos de cara, a pressão da terra de fora começa a acontecer contra aquela parede que está mais fragilizada e começa a fazer fissura. E ele falou assim, ó, eu já construí piscinas em que a gente foi fazendo esses desenhos, o cara não queria caixa de contenção antes, e depois houveram fissuras e a terra que estava fora começa a entrar na piscina. E aí começa a sujar a água, daí você vai lá e limpa a água. Daí, da outra chuva, entra a terra na piscina de novo. Então, a cisterna rachada, ela tem essa figura. Ela não só vaza a água, mas ela começa a entrar em impureza e a água nunca fica limpa. Ele falou, a pessoa ia lá, limpava, dava uma chuva, sujava de novo. Aí ia entender o que era. Tinha fissuras em todos os contornos da piscina e não mantinha a piscina limpa. E ele falou, qual que é a solução disso? Quebrar a piscina, fazer uma caixa de contenção e fazer uma nova piscina com os desenhos que ele quiser. Então, olha que interessante, uma cisterna rachada, ela não só vaza a água, mas ela também torna impura a água que está sendo armazenada ali. E que Deus está falando assim, ó, você tem um copo de água, podia até ter pego isso, né? Um copo de água pura e um copo de água com barro do lado, e você está vindo e está tomando dessa água aqui, porque você está ficando sem me buscar, você me abandonou, você está ficando sem me buscar, e aí a hora que está dando sede, você está tomando qualquer coisa. Né? A gente vê isso, histórias até de alpinistas lá, que acaba a água deles lá, o pessoal bebe até da própria urina, em algumas vezes. Né? O tamanho da necessidade do ser humano de matar essa sede, né? De que essa sede seja saciada. Tá? Então, os dois pontos em que Deus está falando, Deus está dizendo e não falou abertamente nisso, nós temos uma sede constante, nosso coração tem uma sede constante de um Deus. E nós temos que entender a diferença do pecado original e dos pecados que são as práticas da nossa vida. Ok, a gente está falando de deuses falsos, né? Então, eu quero lembrar, não é lembrar, mas tocar no assunto da seguinte forma, tá? Mas como é que eu sei identificar se na minha vida eu estou adorando ao Deus eterno, estou adorando o eterno, ou estou adorando um outro Deus que é da minha cabeça ou algum outro Deus de fora? Cauã, você põe o próximo slide para mim, por favor? Eu quero te convidar a fazer essa pergunta para você. Dá uma olhadinha aí. Faça essa pergunta para você mesmo. Quando eu tiver, ou quando eu for, assim, assado, essa reticência amarelinha que tem ali na frente, aí eu estarei satisfeito. Então faça essa pergunta, você tem essa afirmação na sua vida, quando eu tiver algo, aí eu vou estar satisfeito. E você pode complementar com qualquer coisa, ou quando eu tiver um namorado, uma namorada, quando eu tiver um marido, quando eu estiver casado, quando eu tiver um filho, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver uma faculdade, quando eu tiver uma empresa, aí quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, aí eu vou estar satisfeito, né? Eu dei um testemunho aqui, o Lipe também deu, o Gerson também deu, sobre a casa própria. Isso nos realiza demais, mas é muito tranquilo, pelo menos para nós lá em casa, nosso coração fica muito em paz, que isso é um presente de Deus para nós e que Ele está só nos agraciando com isso, e a gente não precisa disso. Mas eu tenho na minha vida alguns momentos em que eu falo assim, ó, quando eu tiver alguma outra coisa que não for Deus, eu vou estar satisfeito. Por vezes é dinheiro, por vezes é tranquilidade, por vezes é paz. Então não precisa falar alto, fale com você mesmo, Deus está aí com você, Ele está te ouvindo, tá?
Então pense com você, se você não tem essa situação na sua vida, de alguma outra coisa que te completa nessa frase aqui que não seja Deus. Isso aqui é algo que a gente deseja, né? Mas passa no próximo slide para mim, por favor, Cauã. Isso aqui pode ser coisa que a gente não tem, o amor platônico, né? Que Platão fala do desejo daquilo que você ainda não tem. Mas pode ser que você tenha coisas na sua vida que você já tem e que você está idolatrando. Então faz essa outra sentença aqui, essa outra afirmação comigo, ó. Se eu perder, aqui tem uns pontinhos vermelhos aqui, tá? Se eu perder tal coisa, aí eu estarei morto. Isso aqui fala da idolatria que já habita na nossa vida. E essa parte talvez seja a parte mais difícil de uma mensagem quando a gente fala de falsos deuses, porque Deus nos presenteia com coisas e com pessoas que são que ajudam a compor quem nós somos. É muito forte falar isso, mas, por exemplo, essa frase, se ela for completada, se eu perder o meu esposo ou a minha esposa, eu vou estar morto. Se eu perder o meu filho, a minha filha, eu vou estar morto. Se eu perder o meu casamento, eu vou estar morto. Se eu perder a minha casa, nossa, eu não tenho mais nada. A gente assiste alguns filmes aí voltados, eu gosto bastante desse tipo de filme, né, voltado, falando sempre sobre a parte histórica do mais recente do mundo. E um desses filmes últimos que eu assisti foi sobre a quebra da Bolsa de Nova York, em 2008 e tal, em que muitas pessoas eram bilionários e o cara ficou pobre do dia para a noite e o cara se mata. Pô, se eu perder o meu dinheiro, eu estou morto. Entendeu? Nós que temos filhos, família, a gente sabe o quanto o filho e a família são importantes para nós, mas eles não podem ocupar esse lugar, cara. Jesus falava, né? Todo aquele que amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Né? O que Deus fez? E aí agora, o que Deus fez com Abraão, quando Abraão começou a idolatrar, entre aspas, Isaac? Deixa eu quebrar esse cara para saber se realmente é Isaac mesmo que é o Deus dele. A gente já vai chegar nesse ponto, tá? Então, olha lá, gente, para a gente entender se a nossa vida tem ídolos, se a nossa vida tem deuses que são falsos, que não são deuses verdadeiros. Faça essas duas questões para você. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou estar satisfeito. Se essa tal coisa não for Deus, muito provavelmente você está idolatrando alguma coisa que não é o eterno. E se eu perder alguma coisa que Deus já me deu, aí eu estou morto. Né? Eu tenho um casal de amigos nossos que um chama o outro de vida. É estranho, porque eles são casados já, mas eles já se chamavam assim no namoro. Mas o que você está falando? Não, às vezes é uma idolatria explicitamente dita, mas ela é uma figura diferente, né? Ô vida, o que você está falando? Se a pessoa morrer, ou se a pessoa te trair, ou se a pessoa te frustrar, e ela vai te frustrar, porque é um ser humano, aí você perdeu a vida. Louco, né? Então, como saber se nós temos um Deus em nossa vida que não é o Deus verdadeiro? Faça essas duas perguntas para você, em todos os momentos, para a gente ir alinhando a nossa sede, porque a nossa sede é constante, né? Quando a gente abandona Deus, o eterno, presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante. Quando a gente abandona Deus, o eterno, o nosso coração fala para a gente assim, se vira, negão, eu preciso de um Deus. Você não quer o eterno? Não tem problema, mas se vire, ache um para mim. Eu preciso funcionar através de um Deus. Eu vi uma mensagem há muito tempo também, o título, a headline da mensagem era assim, não existem ateus. Porque, na verdade, o que o cara falava? Ele falava assim, você crê em alguma coisa. Não, na verdade, não é você não crer em Deus. A pessoa pode não crer em Deus.
Mas você crê na ciência. Ah, não creio em Deus, mas eu creio na ciência. Beleza, mas por que você crê na ciência? Ah, porque está no livro. Mas então você acredita no livro. Mas o livro é por causa do tal professor que estudou aquilo lá. Então você acredita no cara. Ah, não, mas é por causa do Big Bang. Então você estava lá. Você acredita? Você ouviu o estouro, né? A bomba, né? Então, assim, a gente acredita, a gente crê em algo. Nosso coração precisa disso. E aí, eu quero dar continuidade aqui falando das coisas... Pode, por favor, passar, Cauã. O que a idolatria corrompe na nossa vida. E eu estou falando idolatria, por favor, gente, eu estou primeiro pregando para mim coisas que Deus tem falado no meu coração. O que a idolatria corrompe em nós. E o primeiro ponto são as nossas relações. O primeiro ponto que uma idolatria, um Deus falso na nossa vida corrompe, é a relação, são as relações, os relacionamentos que nós temos com as outras pessoas. Quer ver por quê? Qual é o motivo de você honrar outra pessoa? Vou voltar para cá. Qual é o motivo de você honrar alguém? Qual é o motivo nós cristãos porque nós honramos alguém? Não é porque nós vemos a imagem de Deus nela? Ou porque nós deveríamos ver, né? Porque nós enxergamos a imagem de Deus no outro. Agora pensa o seguinte, qual Deus? Se o meu Deus for o dinheiro, eu vou honrar as pessoas que tiverem dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, então já corrompeu a minha relação. Se o meu Deus for o corpo, o fitness, né, a sensualidade, tudo isso que envolve o corpo, por que eu tenho que honrar alguém que é gordinho? Você está entendendo como a idolatria começa a corromper as nossas relações? Se o meu ídolo e se o meu Deus for o poder, essa pessoa não tem influência nenhuma. Normalmente acontece isso, né, Luiz? Você que esteve mais perto da política dita, o político ele contempla, né? Ele exalta aquele que tem poder, né? Aquela série americana, né, da Casa Branca lá, como é que é o nome da série? House of Cards. Num dos primeiros capítulos no House of Cards, se não me engano, no primeiro capítulo, ele fala uma frase a seguinte: as pessoas entram na política por causa do poder e pelo dinheiro. Eu não respeito as pessoas que entram pelo dinheiro. O então aspirante a presidente ali estava falando, né? Então ele falou assim: eu respeito só as pessoas que querem o poder. Ele corrompe a relação com os outros. Você não é nada para mim. E não é isso que acontece, que a gente vê? Então, o primeiro ponto que a idolatria e os deuses e a existência de um Deus falso na nossa vida corrompe são os relacionamentos, são as relações. O segundo ponto que a idolatria em nosso coração corrompe é o nosso, pode passar, Cauã, nosso estilo de vida. Nós começamos a nos comportar da forma como a gente idolatra aquele Deus, não é verdade? Eu vou citar o exemplo de nós cristãos. A gente vem aqui na comunidade, a gente participa de uma comunidade, a gente começa a estudar Deus e a ouvir de Deus e a sentir de Deus e a experimentar de Deus. Então a gente começa a ter um estilo de vida como aquele. Aí a gente começa a ouvir palavras e mensagens que Jesus fala para nós, não revide, cara, não dê a outra face, não deseje o mal com o mal, ore pelo teu inimigo. Você não começa a mudar um estilo de vida assim, você começa a ter uma vida transformada, aquela figura dos frutos, é uma nova árvore que está nascendo e ela está dando frutos diferentes daquela árvore anterior, que eram frutos só maquiadinhos, né? Então, o nosso estilo de vida muda. Mas também ele muda de acordo com o Deus que nós temos, né? Vou falar de novo o exemplo do fitness, por exemplo. Você muda seu estilo de vida. Algumas coisas para a parte boa, você muda a sua alimentação, você muda a sua a forma de praticar atividades físicas,
mas você também muda o seu estilo de vida para aquilo. Dinheiro, mesma coisa. Poder, mesma coisa. Sensualidade, a mesma coisa. Então, o segundo ponto que a idolatria muda em nós é o nosso estilo de vida. Porque com os hábitos que nós temos, é como se você falasse assim, os hábitos que nós temos mostram quem nós somos. Nós não nos comportamos por aquilo que sabemos, nós nos comportamos por aquilo que amamos, não é verdade? Por exemplo, já ouviu falar que Coca-Cola faz mal? Quem já ouviu falar que Coca-Cola faz mal? E quem toma Coca? Não tomo todo dia, mas toma. Então, você sabe que Coca-Cola, sabe, entre aspas, né, já foi... alguém já te provou, você já viu em algum documentário que Coca-Cola faz mal, mas mesmo assim você fica tomando, porque a gente gosta daquilo. Então, nossos hábitos, eles são de acordo com aquilo que nós estamos gostando, daquilo que nós amamos. Então, quando você fala para uma pessoa, mostra os seus hábitos e eu te mostro quem habita em você. O hábito fala disso. Me mostra, assim, os hábitos revelam aquilo que está habitando em nós, aquilo que está habitando no nosso coração. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, que a idolatria corrompe é a nossa identidade. Tá? Eu quero te convidar a abrir em Salmo 115. Salmo 115, versículo de 1 a 8. E Deus fala o seguinte, Davi está aqui falando com Deus e ele fala o seguinte: somente a ti, Senhor Deus, somente a ti, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, e têm pés que não andam, e a garganta deles não sai nenhum som. Olha esse ponto aqui, ó. Davi falando, fiquem iguais a eles, que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Olha um princípio que Davi está revelando aqui, ó. Ele está falando assim, o meu Deus, o nosso Deus habita no céu e ele faz só o que ele quer. Mas vocês adoram a ídolos que têm boca e não falam, têm pés e não caminham, têm ouvidos e não ouvem. Não é assim? Dinheiro, poder, sexo, casa, bens materiais, são ídolos. E ele falou assim, ó, são ídolos produzidos por nós mesmos. E aí ele fala o seguinte, que fiquem iguais a eles aquelas pessoas que os adoram. Então não é isso que acaba acontecendo? A gente corrompe a nossa relação. Consegue voltar lá, Cauã? A gente corrompe as relações, corrompe o estilo de vida e corrompe a identidade, e a gente começa a ficar parecido com aquilo que a gente adora. E por que isso é ruim? Porque nós somos criados a identidade do Deus vivo, e a gente começa a ficar a identidade do Deus ídolo. Olha que louco. Davi falou isso. Falou, fiquem iguais a essas pessoas, a esses deuses, aqueles que os adoram. E é o que acontece. E a última coisa que corrompe, que a idolatria corrompe em nós, que corrompe, né, e que gera em nós é a morte. E isso aqui você provavelmente já ouviu falar. Que nós temos dentro de nós um buraco do tamanho de Deus, né? Qual é o tamanho de Deus? Quanto de poder você vai ter que colocar na sua vida para suprir o tamanho desse buraco que é o tamanho de Deus? Quanto de dinheiro você vai ter que pôr dentro da sua vida para suprir esse Deus, para suprir esse buraco que é do tamanho de Deus? Quanto de sexo, quanto de bens materiais, quanto de prazer, que também pode ser um Deus, você vai ter que pôr para que complete isso tudo. Tá? Eu tinha separado até 2 exemplos na Bíblia que falam a respeito de idolatria, mas eu vou pegar um só, que está em Gênesis 29, esse vale a pena, é um trecho bem pequeno,
E está falando sobre a vida de Jacó. Né? Jacó. A gente conhece a história de Jacó. Jacó estava fugido de Esaú por causa da briga que ele tinha tido com seu irmão e foi para a casa de um tio chamado Labão. Labão acolhe ele e ele fala para Labão que ele queria trabalhar para poder morar ali com ele. E aí Labão fala, mas pô, você vai trabalhar sozinho? Você vai trabalhar sem nenhum custo, a troco de nada? Ele falou, fala aí o que você quer receber em troco do teu trabalho. E aí ele vê as duas filhas de Labão, né, Lia e Rebeca. E Rebeca era bonita. Raquel. Lia e Raquel. Raquel era bonita e Lia era, como é que a Bíblia fala assim, tinha os olhos, como é que é? Não, ele tem uma... Ai, caramba, cara. Está aqui atrás. No 17, Dani? Lia tinha os olhos baços. Tinha os olhos que faltavam um brilho, né? Na verdade, assim, Lia não era a mais bonita e Raquel era a mais bonita, né? Então, Jacó começa a trabalhar para Labão durante 7 anos e ele tinha pedido Raquel. E no 7º ano, lá, quando ele termina, ele vai para a tenda e Labão tinha ficado de entregar Raquel e Labão entrega a Lia. E aí Lia era desprezada, e eu quero ler esse trecho de Gênesis 29, 31, tá? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Deixa eu acompanhar aqui em cima que eu acho que está melhor, tá? Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Lia, ou Leia no caso, né, faz com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim, olha lá, o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Pausa rápida. Quem é o Deus de Lia? Marido dela. Para que ela estava... Por quem ela estava vivendo? Para o marido. Lia ficou grávida e deu à luz um filho, pôs o nome dele de Rubem e explicou assim, o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Dá sequência, Cauã. Lia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Por favor, pode passar. Lia ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque eu dei à luz 3 filhos, por isso dei o nome dele de Levi. Olha que interessante, ela dá à luz um primeiro filho e fala, agora o meu marido vai me amar. Minha versão fala assim no 33, concebeu outra vez outro filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais esse. Eu sabia que eu era rejeitada e me deu mais um. E aí o terceiro ela fala assim, agora Deus me deu 3, agora meu marido vai me amar de verdade. Quem era o Deus da vida de Lia? A quem ela adorava, por quem ela vivia, por quem ela se movimentava, por quem ela se inclinava, era só por Jacó. Mas olha que interessante aqui, no 35. Olha lá, Cauã. Mais uma vez ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. Cara, quem que nasceu na vida de Lia? Desta vez louvarei o Senhor. E teve o filho, chamou de Judá. Quem é Judá? A raiz de Davi, ascendência de Cristo. Cristo nasceu na vida de Lia. Ela falou assim, agora não vou mais adorar meu marido, cara. Agora eu vou adorar o Senhor. Quem nasceu na vida de Lia? Cristo nasceu na vida dela.
Quando Cristo nasce na nossa vida, os outros ídolos, os outros deuses não têm mais importância. E a vida flui. 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 E Deus dá muito mais. Amém, gente? Bem resumidamente o que Deus tem falado a mim, particularmente ao meu coração. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa sede constante que agora eu descobri que eu tenho no meu coração por um Deus. Se eu não ocupar ela com o Deus verdadeiro, meu coração vai falar: se vira, negão, eu preciso de um. Se você não me der o que é o eterno, eu vou produzir outro. E eu vou me encher de outro. Amém? Amém, gente? Gente, venham aqui na frente, vamos pegar os elementos, vamos tomar da ceia. A turminha está vindo ali também. Por favor. Pegue o pão e o cálice. Nossa, essa letrinha aqui, você consegue ler? Enquanto você se serve, só lembrar o que Paulo nos fala, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Coma do pão, beba do cálice, lembrando que nós fazemos isso para nos lembrarmos do sacrifício do Senhor e que Ele é o que revolucionou as nossas vidas, né? Ele que fez novas todas as coisas na nossa vida. Coma, beba e dê graças ao Senhor. Faça a sua oração de gratidão.
Obrigado, Pai, por estarmos juntos, que podemos celebrar essa ceia, nos renovarmos a nossa aliança no Senhor, renovarmos os nossos votos para contigo, renovarmos as alianças entre nós. Pai, que o Teu Espírito continue ministrando nos nossos corações o significado dessa ceia, do quanto ela é renovadora espiritualmente para cada um de nós, e do quanto é importante esse compromisso que temos um com o outro nessa caminhada, Pai, nessa nossa vida, essa jornada de te conhecer, nessa jornada pela vida em que passamos por situações e precisamos uns dos outros, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela palavra que o Senhor nos enviou através do Rafael hoje. Que o Senhor o abençoe. E que também Teu Espírito continue falando conosco, para nós possamos identificar esses equívocos nas nossas vidas, né? Às vezes que sutilmente colocamos expectativa em outros deuses, que não o Senhor. Obrigado, Pai. Seja conosco, abençoa-nos com uma excelente semana. A cada um de nós, os irmãos que também não puderam estar aqui conosco hoje, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém.